Boa tarde, prezados internautas. Aqui estamos mais uma vez para juntos alcançar os benefícios de fazer a vontade de Deus, de tal maneira como Ele nos aprove e nos identifique como verdadeiros cristãos. Então, o tema da nossa palestra de hoje eu vou citar mais tarde, mas eu quero lhes dizer que este é o programa A Verdade Presente. Eu sou o Manuel Tomás, vosso servo, e aqui estamos para mais uma vez passar alguns momentos deliciando-nos nos ensinamentos da Palavra de Deus. Pois bem, eu quero lhes dar os meus telefones para quem desejar comunicar-se comigo. O meu fixo é 27 71 67 64. O meu celular é 983 88 4330. E nós vamos ouvir agora o nosso coral que abrilhanta todos os dias nossos momentos de deleites. Se a cada momento nos
Glorioso e santíssimo Deus, ó amantíssimo Pai celestial, graças te dou, meu Senhor, de todo o meu coração, por todos os cuidados, os privilégios, a bondade que nos tens dispensado, a grandeza da tua infinita misericórdia. Dispensa, Senhor, tudo isto a favor de cada ouvinte deste programa e que cada pessoa seja abençoada ricamente por ti, solucionados os seus problemas. Eu te agradeço no doce nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre a palavra cristão, e falando diretamente para você, prezado ouvinte, que lê a Bíblia, cristão, identifique-se como procedendo cada ação sua, desde quem você, de qual sociedade você é, a quem você pertence, cada vontade sua pode representar o Deus deste século ou o Deus Criador. Por isso precisa ter muito cuidado, vigiar muito, orar muito, não se deixar iludir por suas próprias vontades, que podem ser ídolos. Seus desejos podem ser também totalmente contrário ao projeto que Deus estabeleceu para as pessoas que vão salvar-se. A palavra cristão aparece em 3 citações bíblicas, somente em 3 citações bíblicas. A primeira nos fala em Atos capítulo 11, verso 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram na igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, verso 26. A segunda citação aconteceu em Atos 26, verso 28, e disse ao rei Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faças cristão? Que grandeza seria esta? Atos 26, verso 28. Quem dera se o rei Agripa, tivesse alcançado este privilégio. E a terceira vez que é mencionado este nome na Bíblia é na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e o verso 16, e nos diz assim: mas se você, se eu, se nós padecemos como cristão, não nos envergonhemos disto, falando para você, não se envergonhe disto, prezado ouvinte. Antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. Hoje, poucas pessoas podem identificar-se como cristão, porque para ser cristão tem que ter o caráter de Cristo, as obras de Cristo, viver como Cristo viveu aqui na face da terra. Uma série de fatos contribuíram com os discípulos no princípio da sua trajetória. Primeiro, os discípulos, Jesus lhes recomendou que eles deveriam ser o sal da terra. Eram a luz do mundo também. Olha, para ser cristão tem que ser o sal da terra, tem que ter sabor para transmitir nos relacionamentos, nas ocasiões em que se faça necessário pronunciar-se. Pois bem, isto é muito importante. Mas Jesus nos disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, vosso temperamento, vossas ações. Pois bem, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que fazemos ou deixemos de fazer deve ter esta finalidade: glorificar o nome de nosso Pai que está nos céus. Pois bem, segundo nós vemos aqui no livro de João, capítulo 14, verso 12 a 15, nos diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e outras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e estarei ao dispor para lhes ajudar. Então Jesus nos diz: e farão ainda outras obras maiores do que as que fiz, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, isto farei. E me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi
o que Jesus nos disse, quais mandamentos? Aqueles que estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17. Mas olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Terceiro, maiores coisas fareis. E os discípulos perseveraram em oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as coisas que possuíam e tudo deixavam para que tudo estivesse em comum acordo entre eles. Pois bem, distribuindo o produto entre todos, o produto da venda de cada objeto que possuía, à medida que alguém tinha necessidade, eram satisfeitas essas necessidades, eram ajudados aqueles que necessitavam de ajuda. Diariamente perseveravam unanimemente no templo. Isso é que significa ser cristão. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Todo o povo estava unido. Enquanto isso, acrescentava-se-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos, já citado, capítulo 2, verso 42 a 47. Leia este capítulo, Atos 2, verso 42 a 47, e se lá não estiver escrito segundo o que estou lhes falando neste momento, pode me procurar, porque pode ser uma diferença de tradução, porque há traduções diferenciadas uma da outra. Ainda em Atos capítulo 2, verso 40 a 41, vem o quarto discurso de Pedro no templo, e ele a todos dizia naqueles dias, e continua dizendo-nos hoje: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham os tempos do refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba ou retenha até os tempos da restauração de todas as coisas, que isto vai acontecer na volta de Jesus, e que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade, conforme está escrito em Atos capítulo 3, 19 a 20, verso 19 a 21, e ainda em Atos 2, 40 a 41, nós vemos aqui uma citação muito importante. Nos diz a palavra de Deus que com muitas palavras Pedro deu testemunho
e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa, prezado ouvinte. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, um batismo com 3.000 almas. Já imaginaram? Que coisa maravilhosa! Mas não foi um batismo simultâneo, não. Foi um batismo individual de 3.000 almas. Pois bem, eu quero lhes falar do quinto procedimento. Cristão, identifique-se como. Eu digo para mim mesmo, eu, Tomás, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Não pense que muitas das vezes você está fazendo uma outra coisa senão a vontade do maligno. Foi o que Jesus nos advertiu em Mateus 5, verso 37, e eu quero lhes dizer uma coisa: se você deseja se salvar, prezados ouvintes, procure ler e pôr em prática os ensinos que estão escritos no capítulo 5 de Mateus, porque caso contrário pode ser que você seja separado e esteja entre aqueles que vão ficar ao lado esquerdo de Jesus quando for aplicado o juízo. Sexto, Paulo nos fala de uma maneira que devemos entender. Ele diz assim: meus ouvintes, prezados irmãos, prezados seres, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Foi a única pessoa que teve a audácia, não é a audácia, é a coragem de pronunciar-se desta forma. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. É assim que todos os cristãos devem proceder, para que todos saibam quem é um simples crente ou um verdadeiro cristão. Não depende de estar agregado a uma denominação religiosa. Não, meus irmãos. Não depende de estar agregado a uma denominação religiosa exclusivamente. A todos Cristo diz no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa maravilhosa, que promessa grandiosa esta. Sétimo, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas, foram destruídas, mortas num dia. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 8. Pois bem, vamos ao 8º, que nos diz: mas se padecerdes como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Terceira citação da palavra cristão na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. Pois bem, vamos passar
ao nono designativo da palavra cristão e nos diz assim, sobre a importância do nome cristão, significa muito mais que qualquer título importante que tenhamos adquirido com o máximo esforço de nossa parte. Não o conseguimos em troca de recurso secular e nos dados de graça. Meus queridos ouvintes, nos dado de graça pelos méritos de Cristo, sem dinheiro e sem preço, como está escrito em Isaías, capítulo 51 e o verso 1. Décimo designativo da palavra cristão, a importância da identificação é muito importante, meus queridos irmãos. Suponhamos que fôssemos agraciados com um importante título de embaixador de nossa nação, aonde exercêssemos esta importante missão designada, seríamos a maior autoridade de nosso país naquela nação. Pois bem, vamos ao décimo primeiro designativo da palavra cristão. O cristão é um embaixador, é um representante de Cristo neste mundo e tem a missão de promover reconciliação com Deus. É claro, com aquelas pessoas que desejem ser reconciliadas, porque tem pessoas que preferem permanecer no erro. E não adianta insistir com essas pessoas, deixa elas no erro. Se um dia o Espírito Santo tocar em seus corações, eles vêm humilhados aos pés de Jesus. De sorte que somos, diz-nos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, a vós, prezados ouvintes, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. São palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Mas ainda nós temos mais designativos desta palavra cristão. Vamos ao 12º designativo. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 13, verso 17. Logo, um mau mensageiro é um péssimo crente. Um cristão é um embaixador de saúde. 13º designativo desta palavra cristão, imitemos o apóstolo Paulo, e ele nos diz em Efésios capítulo 6, verso 19 a 20, ele se expressa da seguinte forma: e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Este é um indiscutível procedimento cristão. Esta é uma espécie de cristianismo que deve existir hoje, deve estar patente nas nossas obras, no nosso ser, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado
em tudo quanto esteja a nosso alcance realizar. Pois bem, e o 14º, olha, nós temos muitas coisas para lhe falar ainda sobre esse assunto. Embaixador em cadeias, como ele nos fala em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, porque se anuncio o evangelho não tenho de que me vangloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Vamos ao 15º designativo da palavra cristão. Conclusão: o mais importante não é apenas possuir o nome cristão. Isso, o nome qualquer um pode possuir, mas o necessário é identificar-se como um verdadeiro cristão. É ser um embaixador de saúde por Cristo, ser um mensageiro fiel e prudente na casa do Senhor, como nos fala em Mateus capítulo 24, verso 45. Sendo fiel no pouco, para ser posto sobre o muito, como nos diz ainda em Lucas 16, verso 10, a grande importância é ser fiel no mínimo sobre 10 cidades, terás autoridade, disse Jesus. Lucas 19, verso 17. O irmão pastor Elvis já é responsável por 10 igrejas. Atualmente, ele é responsável por 10 igrejas, fora as incumbências que tem na Associação Rio de Janeiro. Ainda ontem chegou completamente suado de camiseta, dirigindo seu carro na igreja, vindo da obra de construção que estava realizando em Cascadura. E nos acontecimentos acidentais ele está sempre presente. Isto é que significa ser cristão, não é assumir uma carteirinha de pastor e depois imaginar que sua única missão é subir no púlpito e trazer muitas das vezes mentira para enganar a humanidade. 16º designativo. O apóstolo Paulo ainda nos fala em 1 Coríntios capítulo 1, nos diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa. Mas como é que estão os pastores de hoje? Um diz uma coisa, outro diz outra. E o apóstolo ainda continua dizendo: e que não haja em vós dissensões. É o que mais acontece entre os religiosos, são dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e versos 25 e 28 a 29. 17º
designativo desta palavra chamada cristão, ainda a identificação de um cristão. Iniciemos com o olhar. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha que coisa mais séria. Mateus 5, verso 28, por isso eu lhes disse, leiam o capítulo 5 de Mateus, vivam de acordo com seus ensinamentos e pode identificar-se como cristão. Caso contrário, você não pode dizer que é cristão, porque está mentindo. 18º, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. 1 Coríntios 10, verso 8 e 9. Olha, eu preciso muito lhes falar algumas coisas interessantes sobre este assunto e tem muito que lhes falar ainda sobre esse assunto. Tenham um pouco de paciência, porque ainda tem outros designativos. 19º designativo representativo daquele que é cristão, nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13, aquele que pensa que está em pé, olhe, não caia. Não vos sobrevém tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando eu leio este texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, eu tenho para mim que Deus está falando diretamente para mim. Aquele que está em pé, olhe, não caia. E eu preciso cuidar muito neste sentido, porque o diabo está solto por aí. Mas eu preciso lhes falar ainda sobre o 20º designativo representativo do verdadeiro cristão. O cristão tem que vigiar, ser sóbrio, ser vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha que coisa mais trágica. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, ruge, procurando alguém para devorar. Qualquer ser humano está sujeito a isto. Pois bem, devemos vigiar em 3 sentidos importantes aspectos. Em 3 importantes aspectos precisamos vigiar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. A mais importante de todas as comidas, sabe qual é? Nos diz em Ezequiel, capítulo 15, verso 16, achando as tuas palavras, logo as comi.
As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Jesus Cristo, Deus dos exércitos. Ezequiel capítulo 15, verso 16. Agora vigiar em 3 aspectos importantes. Primeiro, o fator comer pode não significar alimentar-se. Acaso em que a pessoa come coisas desagradáveis, ideias de outros desagradáveis, ofensas e quantas outras coisas e fica doente por causa destes acontecimentos? Pois bem, as pessoas se alimentam desta forma, sabe como? Destruindo as suas células. Suas células nervosas, elas morrem por causa de aborrecimentos. Outro fator, estando triste e cansado, convém evitar tomar uma lauta refeições. Muitas das vezes chega cansado do trabalho ou da sua lida diária e chega em casa e mesmo os alimentos naturais são ingeridos em grande quantidade porque a fome é terrível. Por isso, podem criar processos de doenças e não saúde já. Segundo, o fator beber. Beber o quê? Só água. Que Deus criou para a humanidade foi água. Só água é aconselhável. Todos os refrigerantes são prejudiciais. Para desfazer o mal de um copo ingerido de qualquer refrigerante, é necessário ingerir 30 copos de água. Senão, esse refrigerante vai lhe trazer sérias consequências e morte prematura. Terceiro fator, proceder. O fator proceder. Proceder quer dizer, o texto disse, quer comais, que façais, ou quer comais, que babais, ou façais outra qualquer coisa, faças tudo para a honra e glória de Deus. Outra qualquer coisa são os procedimentos. Quantas pessoas morrem em razão de um ato praticado? Lembro-me do caso de Coré, Datã e Abirão. Leiam em Números capítulo 16, versos 5 a 35, uma história tremenda, uma história muito terrível. Pessoas que eram destacadas de uma nação valiosa como era Israel, morreram num só dia por causa de atos praticados contrário àquilo que Deus determinou. Por favor, estamos em 2018. Quantos casos deprimentes estão nas mãos da justiça brasileira devido a procedimentos incorretos, especialmente nos últimos 12 anos? Meus irmãos, e essas pessoas se imaginam ser cristãs. Que engano fatal este! Eu não posso concluir esta palestra hoje, porque eu teria muito que lhes falar ainda, iria lhes cansar, mas eu darei continuidade depois de amanhã. Aliás, depois de amanhã é sábado, eu vou dar continuidade na segunda-feira. Vou lhes falar do importante anúncio, talvez, ou talvez eu vou lhes falar de outras coisas interessantes
mas hoje nós estamos encerrando por aqui e vamos ouvir o nosso coral, que é tão valioso para o nosso deleite espiritual. Glórias, aleluia. Glórias, aleluia. Porque vencendo vem Jesus cada obstáculo da nossa vida, cada dificuldade que possa surgir. Por mim e por ti, vencendo vem Jesus. Glórias, aleluia. Por mim e por ti, cristão ouvinte. Por mim e por ti está vencendo Jesus. É só por Ele, por isso devemos dar glória e aleluia. Oh, pesados ouvintes, como eu gostaria de pudesses entender quanto Jesus fez e está vencendo por nós. Amém, Senhor Jesus. Santíssimo Deus, amantíssimo Pai Celestial, graças te dou, Senhor, por esta santa verdade, por todas as pessoas que puderam me assistir nestes momentos e que sejam engrandecidos e lutem para que possam ser realmente cristãos ao pé da letra, ser cristão conforme Cristo demonstrou ser Cristo na face da terra. Eu te agradeço em seu santo nome agora e sempre. Amém, Senhor. Eu vou lhes dar meus telefones, porque possivelmente, com esta palestra de hoje, eu vou receber muitos telefonemas. O meu fixo, a partir de segunda-feira, estarei na fibra ótica, viu? Com muito mais velocidade, com toda a sorte de grandeza que Deus nos dá. E o meu telefone fixo é 27716764. O meu celular, ou seja, o nosso celular, porque você pode usar à vontade, é
8388 4330. Vamos ouvir o nosso prefixo, que normalmente encerramos nosso programa com esta música linda, Deus me deu. A verdade impopular que esclarece qual foco de luz é a verdade presente. A verdade presente que faz-nos contente amar e servir a Jesus. Que maravilha, que coisa gloriosa.